Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje é Sexta-feira Santa e essa data, para mim, não tem como não lembrar da minha infância. Eu venho de uma criação de pai católico, mãe luterana, vivia no meio luterano, mas praticava a fé católica. E eu lembro que as Sextas-feiras Santas eram como um dia de luto mesmo. Lembro que minha mãe não deixava a gente brincar, não deixava a gente falar alto, trabalhar nada. Era para ser um dia. Televisão também, bem no começo da minha infância, não era permitido. Era um dia triste para criança, mas era uma impressão que eles queriam dar. Infelizmente, eles não utilizaram essa didática junto com a explicação do porquê isso, né? Porque é muito justo, muito interessante essa tradição, porque nessa data morreu o nosso Salvador Jesus, morreu crucificado. E você entender o que ele passou, se você nesse dia parar para refletir tudo que Jesus passou, você pode pegar, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 26 até o 27. 2 capítulos. Você vai ver o quão intenso, depois da última ceia até a crucifixão, você vai ver a intensidade de sentimentos que o Jesus passou. Ele, saindo da última cena, da última ceia, ele vai para o Getsemane, lá, só como vou contar esse episódio ali que você já sabe. Ele pede para os amigos ficarem com ele orando, ele mesmo vai até o Pai e ora, e ele, numa angústia gigante, gigante, inimaginável, um peso enorme nas suas costas, suando sangue, numa demonstração de estresse imenso, onde vasos, pequenos vasos aqui próximo à pele, eles explodem e você começa a suar sangue. Ele pede ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Você entende? O Filho de Deus que veio para essa terra com o propósito de se sacrificar pelos pecadores, de tanto medo, de tanta angústia, ele mesmo, e sabendo do que vai acontecer com ele tudo ainda, ele pede: Pai, se não precisar, por favor, não me deixa passar por isso. Mas isso que é a força, a fé de Cristo, né, nesse momento como Filho de Deus. Ele diz: mas seja feita a tua vontade. E aí segue-se uma onda de violência, de traição por parte de uns dos discípulos, depois violência por autoridades religiosas, depois ele vai para uma autoridade política que é apática, lava as mãos, e aí o castigo dele, as chicotadas e depois a crucifixão. E a gente não sabe, a gente lê corrido a Bíblia sem pormenorizar os sentimentos, sem se colocar no lugar do personagem. A gente acaba passando por detalhes pequenos, mas que compõem a cena. Jesus foi despido. Nos nossos quadros, nas igrejas que a gente frequenta, pode estar aquele Jesus com aqueles paninhos aqui, mas isso não é real. Eles não colocavam nenhum paninho, ele estava nu, completamente nu. Imagine, além da dor, além de todo o cansaço e todo moído e o sangramento e os cravos nas mãos e tudo mais, ainda a vergonha. Ele estava ali na frente da sua mãe, do discípulo mais novo que seguia ele. A própria dor de Cristo é algo que a gente não tem como se colocar no lugar. A crucifixão é uma das mortes mais terríveis. O Império Romano proibia essa morte para quem era romano mesmo. Isso era só aplicado, pena máxima, para pessoas que não eram da nação romana. E a morte não se dava por sangramento ou nada, a morte se dava por exaustão mesmo. A pessoa ficava em uma posição muito incômoda, onde daquela forma ele não conseguia respirar, então ele fazia força com o pé
para subir um pouco, respirava e voltava. Só que isso ao longo de horas e horas e horas. Na verdade, a crucifixão demorava dias para a pessoa morrer. Ela morria de exaustão mesmo, não conseguia. Febres começavam por causa dos furos e tudo mais, começavam a abater a pessoa. Cristo morreu, entre aspas, rápido, porque ele tinha sido muito, muito castigado pelo Sinédrio e depois chicoteado pelos romanos. Então ele já estava muito debilitado e por isso ele morreu rápido. Mas como era um feriado importante para os judeus, todos os romanos então resolvem quebrar as pernas dos outros que estavam sendo mortos crucificados. Jesus não tem as pernas quebradas porque ele já é considerado morto ali naquela hora que ele desfalece, né? Mas justamente é quebrado as pernas porque aí a pessoa não consegue subir mais e morre asfixiada. Uma morte terrível, 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 terrível. Jesus, como a última frase, aliás, penúltima, antes de dizer está pago, né? Está quitado a dívida do homem, ele fala: Pai, por que me abandonaste? Imagina o desespero desse homem. Um homem que tinha uma ligação com Jesus, com Deus Pai, muito forte. Ele, de tamanha dor, de tamanho peso nos seus ombros, carregando a salvação de toda a raça humana, ele não consegue mais sentir a presença do Deus. A tarefinha nossa hoje é para que a gente tire um tempinho para refletir, para lembrar. Num outro episódio, eu quero rever com vocês todo o plano da salvação. O porquê Jesus fez isso por nós, o porquê Jesus precisou fazer isso por nós. Mas hoje basta saber que um Deus, um ser imortal, todo-poderoso, onisciente, onipresente, ele se diminuiu, se fez um ser humano igual eu e você, se entregou para a morte, para que nós um dia não precisássemos passar por isso, essa morte eterna, para que um dia todos os que foram, os que ainda irão morrer, se encontrem um dia nos céus junto com o Cristo Salvador. Tá bom? Medite isso. Isso vai fazer você se aproximar mais desse Cristo, se apaixonar por esse Cristo. Às vezes a gente se sente abandonado por tudo, né? A gente pensa, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém faz nada por mim, só querem coisas e coisas de mim, mas nunca me dão nada. Jesus morreu pensando em você. Tem várias músicas dizendo por aí que Jesus só não desceu da cruz porque lembrou de ti. Isso é fato. Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Tá bom? Fiquem com Deus, meditem bastante. Não esqueça de fazer a oração de vocês. Grande abraço.